sim, porque temos Jesus Cristo na nossa vida, porque Ele é o nosso Salvador e nós cremos que Ele é poderoso para guardar bem o nosso depósito até ao dia final. Que cada um de nós possa experimentar esta alegria que vem do Senhor. E assim sendo, que este seja um dia alegre, uma semana alegre. Que a graça e a paz de Deus estejam convosco para trazer alegria ao vosso dia. Naturalmente, todos nós passamos por momentos menos bons. Vivemos neste mundo e, como fruto do pecado, nós sofremos as consequências. Sejam doenças, seja desemprego, seja problemas familiares ou outros. No entanto, o Senhor está conosco. O Senhor estará sempre conosco todos os dias, como Ele prometeu, até a consumação dos séculos. E que cada um de nós, cada um de vós, cada um daqueles que está a passar por momentos difíceis, possa experimentar na sua vida a presença do Senhor. Ele não falha, Ele não mente. Ele é um Deus cuidadoso, um Deus que é Pai e um Deus que supre as nossas necessidades. E naturalmente nós, no início deste culto, queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a visitar. É bom poder contar convosco, é bom podermos estar juntos para louvarmos ao nosso Deus, juntos porque sentimos esse desejo de hoje sairmos da nossa casa para aqui estarmos, a fim de nós o adorarmos. E é claro que este não é o único dia em que nós podemos adorar a Deus. Em qualquer dia, aonde quer que nós estejamos, nós podemos, e direi mais, nós devemos adorar a Deus. Adorá-lo no recanto do nosso quarto, aguardá-lo no nosso posto de trabalho, adorá-lo também nas nossas férias e em qualquer momento que nós possamos então adorar ao Senhor. Que nós possamos então ter sempre este hábito de nós o adorarmos. E como eu disse, este não é o único dia em que nós o podemos fazer. Também não é a única reunião onde nós estamos juntos para o fazer. Porque também à quarta-feira nós temos também um tempo para estarmos juntos, para estudarmos a palavra de Deus, mas também para orarmos. E temos duas modalidades para que então, de uma forma mais acessível, possam participar. Quer presencialmente às 16 horas aqui, quer então às 19 horas através do Zoom, estando juntos então através desta plataforma. Então, deixo convosco estas informações no início deste culto. Mas também a referir que os acampamentos de verão em Água de Madeiros estão a decorrer. Na semana passada foi o acampamento dos Júniors, em que esteve lá o Isaac e também o Mateus a colaborar como ajudante. E esta semana, começou ontem, está a decorrer o acampamento de adolescentes. Então, vamos estar a orar pelo ministério que está ali a ser realizado. São 135 adolescentes que hoje estão ali em Água de Madeiras. Então, vamos orar, porque certamente alguns deles ainda não tomaram a decisão de seguir a Cristo. Outros já foram batizados, mas pedir para que Deus possa, então, estar a trabalhar nas suas vidas para que a sua fé seja renovada, para que eles possam permanecer e aqueles que ainda não estão salvos, possa ser este o momento da sua salvação. Então, vamos orar e deixo convosco também estes acampamentos. Há outros que se seguem, é sempre oportunidades para podermos não apenas orar, mas também participar. Mas como eu tenho vindo a referir também, temos a conferência bíblica de 8 a 12 de agosto com a honrosa presença do pastor Luís Saião, que estará então a ministrar
que estará então a analisar a carta de Paulo aos Colossenses, aplicando aos dias de hoje. Então, uma conferência para quem deseja aprofundar os seus conhecimentos bíblicos, então tem esta oportunidade ali, a Água de Madeiras, de 8 a 12 de agosto. Então, estas são algumas informações que deixamos convosco para orarmos, para nelas nos envolvermos, e vamos aproveitar o prelúdio para também, desde já, orarmos por estes assuntos que já apresentei, mas também orarmos uns pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Tiago diz: orai uns pelos outros. E nós vamos fazer isso, vamos orar uns pelos outros. Vamos pensar em irmãos que podem estar perto de nós, no banco, ou orar por outros que já não temos visto há algum tempo, para que Deus possa estar a tocar nos seus corações. Orar por aqueles irmãos que estão doentes. Temos no boletim a menção de alguns, vamos orar por eles, para que Deus possa estar a operar, e em particular por cada um de nós. Nós estamos numa caminhada difícil. Nós temos um adversário que não para, não dá tréguas. E só mesmo com a força do Senhor é que nós podemos ultrapassar. E por isso temos que nos fortalecer no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então que possamos buscar esta força no Senhor para continuarmos a caminhar. Então, enquanto Mateus vai estar a tocar o prelúdio, vamos nos dirigir ao nosso Deus. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé, se fazem favor, e juntos vamos ler o versículo que introduz este programa. Se os irmãos têm convosco o boletim, podem abri-lo, e depois do prelúdio, então, nós temos este versículo bíblico que se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, e quero vos convidar a ler comigo este versículo. Então ele diz o seguinte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Como este texto nos exorta,
como ele nos mostra que aquele que morreu por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ele é digno de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Porque ele merece toda a honra, ele é digno de louvor. Que toda a terra e céus o adorem, o nome que é mais alto e superior. E nós vamos fazer isso, vamos adorar o nosso Deus. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado,
Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este texto ele resulta da cura daquele coxo que estava no enfermo, que estava enfermo no templo, deste coxo que estava ali a pedir esmolas. E Pedro e João, virando-se para ele, diz: prata nem ouro não tem, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo Nazareno, levanta-te e põe-te de pé. E foi isso que aconteceu. O nome de Cristo transformou a vida daquele homem. Um homem sem esperança. Um homem que vivia de esmolas. No entanto, Jesus o transformou. O seu nome o transformou. E só em Jesus há a salvação. Só em Jesus há a verdadeira transformação. Só em Jesus é que nós somos aperfeiçoados. E por isso é importante nós olharmos para Jesus. É importante nós buscarmos nele a salvação, a transformação e a perfeição. Porque só ele é que pode transformar o nosso triste coração. Só ele é capaz de dar ao homem a salvação. E é exatamente este cântico que agora vamos estar a cantar. E vamos fazê-lo em espírito de oração. Se os irmãos conhecem a letra, procurem fechar os olhos. Procurem sentir aquilo que estão a cantar. Procurem atentar para a mensagem, a fim de que ela então tenha impacto nas nossas vidas e possa realmente transformar o nosso ser. Então vamos juntos cantar este cântico. Sentir teu amor, só te posso
Sim, Pai querido, somente Tu é que podes transformar os nossos corações. Somente Tu, Senhor, é que salvas. Fora de Ti não há outro, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ti. E Pai querido, Tu conheces cada um dos presentes. Tu conheces aqueles que, a partir das suas casas, também estão a participar. Tu sabes, Senhor, às vezes a tristeza que tem inundado o coração dos nossos irmãos. Tu sabes, às vezes, a dor, o medo, os anseios que alguns têm experimentado. És Tu que sondas os nossos corações. É Tu que sabes realmente aquilo que está em cada um de nós. Às vezes até mesmo escondidos de nós. Pai querido, Tu que tens todo o poder nos céus e na terra, Tu que transformas corações, Tu que transformas vidas, que hoje possas estar a operar transformação, que hoje possas estar a realizar a salvação, que hoje possa ser um dia de milagres, que hoje possa ser um dia de avivamento, que hoje possa ser um dia para olharmos para nós mesmos à luz da Tua palavra, para enxergarmos através do Teu Espírito, a fim de que nós possamos estar diante de Ti, reconhecendo quão limitados, quão fracos nós somos, mas colocando-nos diante de Ti, que és soberano, és todo-poderoso e é capaz, como cantamos, de dar ao homem salvação. Pai querido, que nenhuma alma saia daqui indiferente à Tua palavra, que nenhuma alma saia indiferente àquilo que está a cantar e que Tu a todos nós possas tocar com o Teu Espírito. E Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti os nossos irmãos, as nossas irmãs que se encontram doentes, que se encontram limitadas. Alguns deles estando aqui conosco, mas Tu sabes como cada um chegou aqui. Tu sabes, Senhor, com as dores que tiveram para estar aqui conosco, as dores que porventura possam estar a ter. Pai querido, que possas estar a operar, que possas estar a restaurar, que a dor possa desaparecer e a cura, se for da Tua vontade, que possa também vir. Pai querido, obrigado por tudo. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E continuaremos a louvar o nosso Deus. Nós que já temos o maior de todos os tesouros, que é a salvação. Esse é o maior bem. É a maior dádiva que nós podemos ter. E por isso, nós cantamos ao nosso Salvador. E não fazemos de qualquer maneira. Cantamos uma linda melodia. Por quê? Porque eu tenho no meu coração plena paz e alegria. E espero que também os irmãos possam dizer com convicção que tem nos vossos corações plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Que essa possa ser a nossa realidade, o nosso compromisso de cantarmos com alegria ao nosso Senhor. Então, vamos cantar agora este hino que nos leva a olharmos para aquele que nos libertou da pena do pecado e que transformou o nosso coração, trazendo alegria a Ele. Então, cantamos este hino e também expressamos, através da dádiva, da entrega dos dízimos e ofertas, a nossa adoração, mas também a nossa confiança. Confiança de que Deus estará a suprir as nossas necessidades e que aquilo que nós entregamos ao Senhor não nos fará falta. Porque o Senhor, Ele supre. O Senhor, Ele dá em abundância e não deixa que bem algum falte àqueles que esperam nele. Então, juntos cantemos este hino número 66.
queria ainda convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5. Voltamos hoje a esta carta que temos vindo a estudar e então vamos para o capítulo 5, para o início deste capítulo. Capítulo número 5. E queria vos convidar a ficarem novamente de pé, se fazem favor, e vamos então acompanhar a leitura deste texto. Diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então vamos olhar para este texto. Eu queria convidar um irmão ou irmã que deseja orar neste momento, agradecendo ao Senhor os dízimos e ofertas, mas também pedindo a sua orientação para a reflexão na sua palavra, que eu possa fazer neste momento. Podem fazer o que fosse sentarem, podem manter, e peço-vos que mantenham as vossas Bíblias abertas neste texto, porque nós estaremos a olhar para ele. Há um fato da qual nós não conseguimos e não saímos. Todos nós que aqui estamos precisamos de dinheiro. Não há ninguém que não precise de dinheiro para viver. Todos nós precisamos. Não é como antigamente, que nós podíamos trocar produtos na província, em que nós trocávamos um quilo de batatas por cebolas, em que nós trocávamos um frango por um coelho, em que nós dávamos aos vizinhos um bocado de carne do porco que tínhamos matado. Também assim acontecia a nível do trabalho. Como cada um tinha a sua agricultura, então, quando chegava a altura de colher o trigo, de colher o milho, o feijão, das vindimas, então trocava-se favores. Eu ia ajudar aquele meu vizinho, o meu vizinho vinha-me ajudar, e por isso o dinheiro não era assim tão necessário, porque também muitos tinham água própria, outros não tinham luz, tinham apenas as velas ou os candeeiros. Mas nós hoje em dia, todos nós, necessitamos de dinheiro. Se queremos ir comprar alguma coisa ao supermercado, não podemos levar uma t-shirt e trocar por comida. Não dá. Precisamos de dinheiro para fazermos as nossas compras, para pagarmos as nossas faturas. Todos nós precisamos. No entanto, uma coisa que é importante termos presente é que nós não podemos ficar reféns do dinheiro. Nós não podemos ficar presos ao dinheiro, subjugando tudo por causa, como dizem, do vil metal, por causa do dinheiro. E alguns, por causa do dinheiro, usam meios incorretos, meios ilícitos para enriquecerem, para terem fortunas, para terem contas
na Suíça ou em outros lugares, fugindo assim à busca, fugindo assim à corrupção na qual estão mergulhados. E ao fazerem isso, estão também a idolatrar o dinheiro. Infelizmente, isso não acontece apenas com aqueles que muito têm. Qualquer um de nós pode se tornar um idólatra do dinheiro. Podemos fazer do dinheiro um Deus, em que só olhamos para ele, vivemos em função dele e procuramos só ter. E já era assim no tempo de Jesus. E por isso que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ao há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O mesmo estava a acontecer aqui, no tempo de Tiago. Havia alguns que estavam a fazer das riquezas o seu Deus, que estavam a fazer das riquezas o seu propósito de vida. Girava tudo em volta dessa busca desenfreada. Queriam ter cada vez mais. Só viam riquezas, não olhavam à sua volta para os problemas que assolavam os seus vizinhos, que assolavam os seus compatriotas. Não. Só se importavam em adquirir. E mais grave, nessa aquisição é que eles estavam a explorar. Eles estavam a explorar os trabalhadores para que as suas riquezas aumentassem. E Tiago então dirige-se a estes que podiam ter estado dentro da própria comunidade, a estes que estavam com o pé na igreja e um pé no mundo, que diziam que cultuavam a Deus, mas também cultuavam este Deus. E por isso, Tiago fala a estes. Tiago queria o bem destes. E por isso que lhes fala assim, porque queria que eles mudassem. Queria que eles destruíssem aquele altar, aquele ídolo, e passassem a olhar para Deus como Senhor. Aliás, Jesus também fez isso quando falou àquele jovem rico: vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Por quê? Porque as riquezas eram o seu Deus, era o seu Senhor. E para que Jesus Cristo fosse Senhor da sua vida, ele tinha que se desfazer desse ídolo, tinha que o destruir. E por isso aqui, neste curto texto, nós vemos Tiago falando sobre o problema do domínio, de se deixarem dominar pelas riquezas, como isso é bastante grave, como isso vai naturalmente levar à queda, à destruição, à infelicidade e à insatisfação. E queria ver convosco 3 pontos. O primeiro ponto, nos primeiros 3 versículos, em que ele vai dizer que as riquezas levam ao julgamento divino. Não há como fugir ao julgamento divino. E reparem como é que Tiago começa esta secção. Ele começa a dizer: atendei. Ele está a dizer aqui, olha, prestem muita atenção. Aquilo que eu vos vou dizer é de extrema importância. Prestem atenção. Atendei. Tenham os vossos ouvidos bem abertos, porque eu vos quero falar. Eu vos quero mostrar uma questão muito importante. Atendei. E ele dirige-se a estes ricos.
É claro que ele não está-se a dirigir a todos de uma forma geral. Ele está-se a dirigir a alguns em particular. Aqueles que estavam a viver em função do dinheiro. Aqueles que estavam a explorar os seus trabalhadores. É esses. É esses que professavam a fé cristã, mas o dinheiro era o seu verdadeiro Deus. E ele está a dizer, atendei. Atendei, porque o que vou vos dizer é muito sério. Atendei porque estão a caminhar para serem julgados por Deus. Como encontramos no versículo 5. E por que faz aqui esta chamada de atenção? Porque também já havia outros que estavam no processo. Reparem que no capítulo 4, no final do capítulo 4, fala daqueles que diziam: vamos a determinada cidade e lá compraremos, lá negociaremos. Alguns que olhavam para os mais abastados e queriam ser como eles. Então estavam a fazer as coisas para atingir, para imitar aquele ou aquela. E estavam a fazer já colocando Deus de fora da equação. Deus já não era buscado para orientar. E por isso, ele diz isso para também já esfriar o ânimo daqueles que estavam no processo, daqueles que estavam a caminhar, e até mesmo da própria igreja. Porque a igreja estava a fazer acessão de pessoas, como vemos no capítulo 2. A igreja estava a dar honra àqueles que vinham bem vestidos, aqueles que traziam anéis de ouro nos seus dedos. E por isso já havia alguns também que, por causa disso, estavam a quebrar a lei de Deus, fazendo acessão de pessoas. E ele vai dizer a estes: atendei agora, ricos, chorai lamentando. É interessante, chorai lamentando. Expressa aqui uma profunda tristeza. Eles deviam sentir-se profundamente tristes. Profundamente tristes por causa das suas desventuras que hão de lhes sobrevir. Tiago está a mostrar-lhes o futuro. Eles estavam apenas preocupados com o presente. Achavam que eram intocáveis, que nada lhes iria acontecer. Mas Tiago, inspirado por Deus, então fala a eles: chorai lamentando. Chorai por causa daquilo que vos vai acontecer. Não vai ser nada fácil. E esta tristeza aqui é aquela tristeza que Paulo diz, a tristeza que produz a morte. Eles deviam sentir-se profundamente tristes. Não alegres como estavam. Eles estavam muito cheios de si mesmos. Estavam alegres porque tinham. Podiam pegar nas notas e atirar para o ar. Podiam brincar com o ouro. Mas Tiago aqui não tem meias palavras. Chorai lamentando. Chorai. Chorai porque a condenação, ela virá. E aquilo que tendes não tem valor. É inútil. Reparem o que ele diz: as vossas riquezas estão corruptas. Ou seja, estão apodrecidas, como diz noutros textos. Estão apodrecidas. E a riqueza naquele tempo não se contabilizava pela conta bancária que se tinha, mas contabilizava-se pelos materiais perecíveis que tinha, pelas reservas de cereais,
pelo azeite, pelo vinho, pela prata, pelo ouro e até mesmo por causa das vestes que tinham. Mas Tiago, ele vai dizer que não se apeguem a isso, está apodrecido. Isso é inútil. Isso é inútil quando se compara com aquilo que há em Deus. Quando se compara com a riqueza que há em Deus. Olhem para além daquilo que é palpável, daquilo que é perecível. Porque isso está apodrecido. As vossas roupagens, comidas de traça. Comidas de traça. E também a riqueza naquele tempo era visto nos vestidos que alguém possuía. Alguns ricos tinham centenas de vestimentas. E usavam muitas vezes essa vestimenta em casamentos. Ou então, quando realizavam casamento, eles distribuíam vestimentas pelos convidados. Como nós vemos na parábola que Jesus contou, em que todos estavam vestidos com roupa de casamento, dadas pelo rei. Porque também na roupa se via a riqueza. E nos escritos de um poeta romano, Horácio, há uma narrativa que ele diz que um rico foi solicitado para ajudar num teatro, dando 100 vestes para o teatro, a fim de realizarem uma peça. E este homem disse: fiquem à vontade. Eu tenho 5.000, aproveitem e tirem as 100. Certamente dessas 5.000, muitas já estariam ruídas com traça. Às vezes nós, se nos descuidamos, a traça começa a minar a nossa roupa. Agora imaginem ter assim tantos vestidos, como é que muitos daqueles vestidos estariam. E Tiago assinala este aspecto. Tiago mostra então que as roupagens estão comidas da traça. Mas diz mais: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, ou estão enferrujados. É claro que nós sabemos que o ouro e a prata não ficam enferrujados, não enferrujam. Mas novamente ele usa aqui esta imagem, uma imagem figurada, para mostrar, tal como fizeram anteriormente, que a inutilidade. É claro que nós sabemos que o ouro e a prata vão perdendo o seu brilho com o tempo, mas não chegam propriamente a ficar enferrujados. E isso, aquilo que estava a acontecer, vejam o que ele diz: e isso há de ser testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Isso mostra a gravidade. Isso mostra a gravidade de que alguém que busca torna-se servo daquilo que busca, mas torna-se prejudicado daquilo da qual estava a beneficiar. E Tiago estava a ver quão grande seria o prejuízo deles. Não prejuízo porque os vestidos estavam corroídos, não prejuízo porque as riquezas deles estavam enferrujadas, mas prejuízo porque isso seria um elemento para o julgamento deles. Deus iria julgá-los pela forma errada como usaram os recursos que tinham. Isso há de ser testemunho contra vós. É claro que as coisas não falam. O ouro não fala, a prata não fala, os vestidos não falam. Mas isso seria um elemento a usar no julgamento contra eles. E vejam, tesouros acumulastes nos últimos dias e para os últimos dias. Acumularam. E Tiago então chama a atenção destes. Cuidado. Cuidado
porque pensando que estão a beneficiar com aquilo que têm, não, estão a ser prejudicados. Em vez de dominarem aquilo que têm, usarem aquilo que têm, estão a ser usados, porque passam a viver em função daquilo que têm. Isso é um alerta para nós também. Não é apenas um alerta para aquele que muitos têm, porque quanto mais se tem, mais se quer, mas também para nós. Porque nós podemos olhar para alguém e ambicionar aquilo que a pessoa tem. E para chegar lá, eu sou capaz de pisar o meu colega de trabalho para crescer em cima dele. Eu sou capaz de fazer algumas coisas ilícitas para obter alguns recursos. Eu sou capaz de entrar em determinados esquemas para alcançar determinadas coisas. E torno-me prisioneiro dessas coisas. E por isso ele está a chamar a atenção também para nós. Cuidado. Cuidado, porque isso é um esquema que Satanás usa para nos levar ao julgamento, à condenação diante de Deus. E todos nós sabemos que ele quer que nós o acompanhemos, que nós estejamos com ele no inferno, porque ele já sabe que esse é o seu lugar, mas não quer estar sozinho lá. E por isso usa aquilo que nós precisamos para nos dominar. E por isso Tiago também está a lançar um alerta para aqueles que ambicionam grandes coisas, para não se deixarem seduzir pelo metal, mas que possam usar, possam obter o dinheiro de uma forma correta, possam usá-lo de uma forma correta, e não com extravagâncias, mas usar com sabedoria. Mas ele diz mais, e chegamos ao segundo ponto. Ele diz que as riquezas, eles prejudicam os outros. E como prejudicam os outros? Como estes, na ânsia de ficarem ricos, acabam por destruir os seus súbitos. Destruir aqueles que estão sob as suas ordens, os seus trabalhadores. Porque, como eu disse, o dinheiro nunca traz satisfação. Se hoje eu posso estar satisfeito com aquilo que já adquiri, amanhã já não. Já ambiciono mais. E isso pode me levar a ser tão insensível e até oprimir os outros. E era isso que estava a acontecer. Esta situação estava a acontecer ali. Aliás, não apenas estava a acontecer aqui, ela vinha acontecendo. Ela estava a acontecer dentro do povo de Israel. Aliás, nós encontramos Jeremias falando contra estes que estavam exatamente a explorar os seus servos. E em Jeremias 22, 13 a 7 diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Estava acontecendo o tempo de Jeremias e Deus então envia este profeta para falar dessa triste realidade. E é interessante aqui, no versículo 4 de Tiago 5, novamente ele usa aí, usa uma imagem figurativa. Ele diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. É claro que o salário não clama. Assim como também o sangue de Abel não estava a clamar quando Deus disse
a Caim que o sangue do seu irmão clama da terra a mim. Não estava. Mas isso para mostrar que Deus vê. Deus vê o clamor daqueles silêncios. O clamor destes que sofrem. Deus vê a situação. Deus viu o que aconteceu entre Caim e Abel. Deus vê o que acontece, por vezes, entre patrões e empregados. Deus vê. E nós vemos que estes estavam a ser alvo de exploração. Trabalhar e não receber. Era isso que estava a acontecer. Eles estavam a trabalhar e não estavam a receber. E possivelmente, como os ricos tinham poder, é possível que até os contratos que tenham feito com esses seus trabalhadores sejam contratos de opressão, não lhes pagando o devido, mas eles precisavam trabalhar e subjugaram-se àquilo que estava diante deles. Mas nem isso que tinha sido acordado, eles pagaram. Nem isso. Retiveram para si. E retiveram no tempo em que eles podiam pagar. Não estavam num tempo de pandemia, em que quase durante 2 anos tiveram que ficar parados, não. Estavam no tempo da colheita. Estes trabalhadores tinham ceifado os seus campos, então havia recursos. Mas o que fizeram, tal como aquele rico, vamos destruir o celeiro, vamos fazer outros maiores para acumular. E não estavam a pagar. Não estavam a pagar o devido. E não apenas não estavam a pagar o devido, não estavam a pagar mesmo. Infelizmente, muitos têm sido prejudicados por causa da ganância dos outros. É possível que haja entre nós ou a partir de casa alguém que nos esteja a ouvir que possam ter trabalhado e depois, quando desejavam receber o seu salário, não tiveram. E nós sabemos que há patrões que se aproveitam da fragilidade, da vulnerabilidade dos outros. E aproveitam-se para explorar. Sobretudo aqueles que vêm de fora e que, por vezes, trabalham sujeito àquilo que lhes dão, às vezes trabalham sem contrato e acabam por ser enganados. Acabam por trabalhar um mês e não receberem aquilo que lhes é lícito receber. Alguns saem para o estrangeiro com promessas de melhores condições e às vezes entram em esquemas, em redes de tráfico humano. Infelizmente, essa é uma realidade que existe, o tráfico humano. Pessoas a serem exploradas. Infelizmente, em nosso país, há exploração. Por causa de quê? De enriquecer. Mas este texto mostra-nos que, felizmente, Deus não dorme. O nosso Deus, no momento certo, Ele vai atuar. Ele ouve. Ele ouve. Ele ouve o clamor. Ele ouve o clamor daqueles que foram injustiçados. Ele ouve o clamor daqueles que estão a ser explorados. Ele ouve o clamor. E Ele não é qualquer um. Vejam a expressão que usa para se referir a Deus, Senhor dos Exércitos. Aquele que tem consigo uma hoste de seres celestiais, é Ele que ouve. E no momento certo, vai fazer justiça.
vai entrar em guerra contra estes. E termino olhando para o último ponto convosco, que é a questão da autodestruição. Reparem a descrição que é feita. As riquezas trazem luxo. As riquezas trazem vidas regaladas. E diz, tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. E há pessoas assim, a viver. No entanto, vejam que isso vai levá-los à autodestruição. Porque diz de seguida, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Os meus pais tinham animais que nós criávamos e depois, na altura certa, matávamos para o nosso alimento. E entre esses animais também criávamos porcos, que também servia de alimentação. E uma das coisas que nós fazíamos era engordar os animais, dar-lhe farinha, ração, boa comida, engordá-los. E eles comiam, ficavam ali cheinhos, com muita carne. Era isso que nós queríamos. Era engordá-los para, na altura da matança, então temos o que comer. E eles comiam, até que num dia ficavam um dia sem comer, 1 ou 2 dias sem comer, para que então pudessem limpar o ser e depois então vinha a matança. E ele está a usar essa imagem. A imagem de animais que são engordados, mas engordados com propósito para o dia da matança. Para serem destruídos. E estão a ser engordados com aquilo que têm. Com a sua vida regalada, com os seus prazeres, estão a engordar. E um dia serão destruídos. E serão destruídos. E vejam a condenação. Por quê? Por que eles serão destruídos? Porque nessa sua vida de excentricidades, eles têm condenado e matado o justo, estão a destruir o justo, estão a prejudicá-los. E isso será então um motivo da sua própria destruição. Sem que o justo tenha a capacidade de resistir. Porque, claro, há uma diferença abismal entre aquele que tem e o que não tem. Aquele que tem tudo ao seu dispor. Aquele que não tem. Não tem nada ao seu dispor. Sem qualquer resistência, estão a destruir. No entanto, isso será para a sua autodestruição. Estou a engordar, até que um dia a destruição virá. E é importante nós pararmos aqui, e aqui também vamos terminar, pensando, será que também nós estamos nesta preparação? Será que também nós temos vivido regaladamente sobre a terra, ou nos prazeres deste mundo? Será que são as coisas deste mundo, os prazeres que nos estão a engordar? Aquilo que nos dá vontade? Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos vivido com os recursos que Deus nos dá? Como é que nós nos temos sentido com os recursos que Deus nos dá? Estamos alegres? Sentimos contentamento? Já aprendemos a contentar com aquilo que temos?
que possamos usar bem os recursos que Deus nos dá. Como disse no início, nenhum de nós pode viver sem recursos, sem dinheiro. Mas de momento algum, de forma alguma, nos tornemos prisioneiros daquilo que temos. Mas que sim, possamos usá-los. E que Deus dê sabedoria a cada um de nós para desejarmos aquilo que Deus deseja, para fazermos aquilo que Ele quer que façamos e para que em tudo possamos dar glórias ao Senhor. Para que não possamos cair na tentação. E como Paulo disse, os que querem ser ricos caem em tentação e enlace em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Que assim não aconteça. Que os bens nunca nos afastem de Deus. Pelo contrário, que nos aproximem de Deus para dar graças àquele que é o Senhor de tudo. Àquele que nos dá os recursos que temos para deles usarmos. Amém. E nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino 309. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Nem falsa paz ou bom prazer, porquanto salvo tem, eterna paz no Salvador, por desfrutar o seu amor. E convido-os a ficar de pé, para juntos cantarmos este hino.
cada um de nós possa ter esta alegria que vem do Senhor. E convido o irmão e a irmã que deseja encerrar este culto com uma oração que o possa fazer. Agradecemos ao Pai pelo tão privilégio, Pai, ouvindo a tua palavra, que nos transforma no teu lado, Senhor. Aquilo que tu és para conosco, Pai. Pai, às vezes, nós, como ser humano, não obedecemos a tua lei. Mas, Pai, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa paz, nos ilumina sempre os nossos corações, Pai. Sabemos, Pai, às vezes falhamos, Pai, mas pela tua graça, pelo teu amor infinito, pela sua misericórdia, está conosco. Tu vieste aqui na terra para nos salvar de suas almas. Por isso, esta paz que nós temos em ti, e com essa alegria que nós temos em ti, Pai, somos mais que vencedores. Obrigado, Pai Santo, pelo teu nome, pela sua palavra, muito obrigado, Pai. Que sempre aqui seja cheio de Espírito Santo, que possa nos guardar, possa nos proteger. Também entregar as nossas famílias, Pai, nas tuas mãos. Cada um dos teus filhos aqui presentes, Pai, nos ajuda, nos dá sempre a força e ânimo no nosso coração. Pai, nos leva-nos em paz no nosso lar, que o teu Santo Espírito possa permanecer em nós. Assim nós pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir o pós-lúdio. Uma boa semana a cada um de vós e que Deus vos abençoe. És o meu abrigo.
Socorro eterno.